E se eu te contasse que a chegada de Carlos Sainz à Williams foi muito mais do que uma simples transferência de piloto, mas na verdade o elemento transformador que revolucionou completamente a estrutura interna da escuderia e impulsionou Alex Albon ao auge de sua trajetória na categoria? Essa é precisamente a realidade que estamos presenciando na temporada de 2025, e os dados são categóricos. No momento em que a Ferrari optou por liberar uma vaga para Lewis Hamilton, Carlos Sainz se consolidou como o piloto mais desejado no mercado de transferências. A Alpine demonstrou interesse. A Kick Sauber apresentou sua proposta, porém foi a Williams quem conseguiu conquistar o talentoso espanhol. É neste ponto que se inicia uma narrativa extraordinária sobre como a incorporação de um competidor pode transformar radicalmente não só os números, mas também toda a filosofia de trabalho de uma organização. Vamos examinar os detalhes que estão passando despercebidos. Alex Albon dedicou temporadas inteiras, sendo o único piloto veterano da Williams, sustentando solitariamente a responsabilidade de aprimorar a máquina e conquistar o máximo rendimento de um equipamento com limitações. E seus parceiros de equipe? Logan Sargent, Franco Colapinto, Nicolas Latifi, todos competidores promissores, mas desprovidos da experiência de quem batalhou em equipes do pelotão de frente. Era como se Albon fosse um instrutor, tentando lecionar cálculo avançado para estudantes que ainda dominavam apenas operações básicas. Então surge Sainz no cenário. Um piloto proveniente de vitórias conquistadas pela Ferrari, conhecedor dos mistérios das escuderias de elite, sabedor exatamente do que é necessário para conquistar décimos fundamentais de uma máquina. Instantaneamente, Albon deixou de ser o único veterano no ambiente. E qual foi sua reação? Em vez de demonstrar receio, ele aceitou o desafio com determinação total. As estatísticas da metade inicial da temporada são notáveis e revelam uma narrativa que transcende as aparências superficiais. Albon comanda o confronto interno nas classificatórias por 8 vitórias contra 6. Acumulou 54 pontos em comparação aos 16 de Sainz. Mas antes que você conclua que isso comprova a superioridade de Albon sobre o espanhol, vamos examinar o panorama completo. Sainz ingressou em uma escuderia completamente distinta da Ferrari. A máquina da Williams possui peculiaridades de condução totalmente diferentes, e qualquer competidor, independentemente de seu talento, necessita de período para a adaptação. Ademais, o espanhol foi quem mais sofreu com as questões de confiabilidade e táticas mal planejadas da equipe. Diversas chances de pontuar foram perdidas por falhas que escapavam ao seu controle. Mas aqui reside o aspecto mais fascinante de toda essa narrativa. Alex Albon não enxerga Sainz como uma ameaça, mas sim como o presente que sempre desejou. Durante temporadas, o tailandês sentia que seu potencial estava sendo minimizado justamente pela ausência de um companheiro de equipe que pudesse funcionar como parâmetro verdadeiro. Era complicado demonstrar sua velocidade quando seus adversários internos ainda dominavam os fundamentos da Fórmula 1. A incorporação de Sainz alterou essa dinâmica por completo. Agora, Albon possui ao seu lado alguém que compreende exatamente como uma máquina de ponta deve funcionar, como as táticas devem ser implementadas, como os refinamentos podem determinar a diferença entre uma pontuação e uma pole position. É como se a Williams tivesse contratado não somente um piloto, mas um especialista técnico em performance de elite. E os números confirmam essa transformação. A Williams iniciou a temporada com um 5º lugar na Austrália, resultado que não alcançava há temporadas. Albon conquistou 3 pódios virtuais, isto é, 3 quintos colocações, algo inimaginável nas campanhas anteriores. A escuderia está competindo consistentemente por pontuações, não mais dependendo de confusões nas provas para aparecer no placar. Mas vamos aprofundar ainda mais nessa transformação.
A presença de Sainz dentro do ambiente da Williams gerou uma pressão benéfica que se propagou por toda a organização. Os engenheiros agora recebem retorno de dois pilotos com vivências completamente distintas, o que acelera o aprimoramento da máquina. Os mecânicos sentem a energia de uma escuderia que verdadeiramente pode disputar posições significativas. É um efeito cascata, que começou com uma contratação e se converteu em uma revolução organizacional. James Vowles, líder da escuderia, desenvolveu uma estratégia de longo alcance focada em 2026, mas os ganhos já começaram a surgir em 2025. A chegada de Sainz acelerou esse processo evolutivo porque trouxe conhecimento imediato sobre como extrair performance de uma máquina de Fórmula 1. O espanhol chegou com uma bagagem técnica que demandaria anos para ser construída internamente. Mas vamos abordar o ponto crucial. Será que Albon realmente está em sua melhor fase? Ou será que finalmente possui uma máquina competitiva em suas mãos? A resposta está na regularidade. O tailandês não teve nenhum final de semana catastrófico, sempre encontrou o limite da máquina, sempre executou quando a chance apareceu. Isso não é coincidência, é maturidade e autoconfiança. E aqui está um aspecto que poucos estão notando. Albon não apenas manteve seu patamar diante de Sainz, ele elevou seu próprio padrão de desempenho. Isso ocorre quando um piloto habilidoso finalmente encontra a motivação e as condições adequadas para extrair seu melhor. A chegada do espanhol funcionou como um reflexo para o tailandês, revelando exatamente onde ele poderia progredir. A disputa entre Albon e Sainz está distante de ser destrutiva. Pelo contrário, está sendo proveitosa para ambas as partes. Sainz possui a vivência e o conhecimento técnico. Albon possui o domínio profundo da máquina atual da Williams. É uma colaboração que está elevando o patamar de toda a escuderia, desde os mecânicos até os engenheiros. E vamos ser realistas sobre uma questão. A Williams sempre ocupou uma posição especial no coração dos admiradores de Fórmula 1. É uma escuderia histórica, com tradição e títulos no histórico. Observar essa equipe batalhando apenas para conquistar algumas pontuações era doloroso para qualquer entusiasta do esporte. Agora, com Albon e Sainz trabalhando em conjunto, a sensação é que finalmente estamos vendo a Williams retornar ao lugar que lhe pertence. Aqui está a minha perspectiva polêmica sobre essa situação. Alex Albon sempre foi menosprezado no paddock da Fórmula 1. Sua experiência na Red Bull foi encerrada precocemente. Seus anos na Williams foram interpretados como um período de espera. Mas a chegada de Sainz comprovou que o tailandês não estava inativo, estava apenas aguardando as condições certas para revelar seu verdadeiro potencial. A Williams de 2025 está demonstrando que não existem pilotos inadequados, existem apenas máquinas inadequadas e organizações mal estruturadas. Quando você posiciona dois pilotos talentosos em uma máquina competitiva, com uma equipe bem organizada e uma visão de futuro, os resultados surgem naturalmente. Sainz trouxe prestígio, Albon trouxe regularidade, e juntos estão criando um dos episódios mais fascinantes da temporada. A questão que permanece é, até que ponto essa dupla pode progredir se a Williams continuar evoluindo nesse compasso? E mais relevante ainda, estaremos presenciando o ressurgimento definitivo de uma das escuderias mais tradicionais da Fórmula 1? O que você pensa dessa transformação na Williams? Será que Albon finalmente está obtendo o reconhecimento que merece? Ou Sainz demonstrará sua superioridade conforme se adapta à máquina? Compartilhe sua perspectiva nos comentários, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma análise sobre os bastidores da Fórmula 1.